Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa série que é você aqui com a gente na mesa de reunião, conversa franca, aberta. Então, se você está gostando dessa série de conteúdos, clique em gostei, se inscreve no canal, compartilha com a turma da engenharia, vamos fazer essa mensagem chegar para mais pessoas. Bom, se você acompanhou a série de vídeos iniciais que a gente fez, a gente está aqui construindo e debatendo, né? Tiramos hoje esse momento aqui para a gente discutir o impacto da metodologia dos 4 pilares, como isso pode ajudar, como isso pode potencializar os profissionais aí na ponta. E eu acho que independente, né, de qualquer mudança que a gente queira fazer em negócio, performance, desempenho, né, todas esses termos que reproduzem a performance em negócio, em empresas, nós precisamos falar de cultura, precisamos falar de pessoas, né? A gente precisa envolver todas as pessoas que estão diretamente relacionadas com o negócio e indiretamente também. E isso acontece através da cultura. E tangibilizando o que é cultura, né? Na verdade a gente fala bastante sobre isso. Cultura nada mais é do que o formato de interação, né, que movimenta aquelas pessoas envolvidas. O que eu quero dizer? Bom, o que é prioridade, né, onde focar a atenção, onde direcionar o trabalho, como que esse trabalho é mensurado, como que a comunicação acontece. Então, tudo que acontece na prática, no dia a dia, envolvendo as pessoas, acaba se transformando em cultura. Então, acho que o primeiro ponto aqui é a gente pensar que cultura você não consegue, vou trazer uma cultura nova. A gente vê muito isso, né? Vou trazer uma cultura diferente para o meu negócio. Na verdade, só se você conseguir fazer com que as pessoas envolvidas elas atendam e comecem a agir de uma outra forma baseada aí em parâmetros e tal. Mas cultura é a forma que aquelas pessoas se relacionam. Então, quando a gente traz isso para uma metodologia, para uma aplicação prática, nós precisamos falar primeiro da formação dessas pessoas, do entendimento dessas pessoas, da, primeiro, importância de fazer, o porquê fazer, né? Aonde eu me beneficio, né, agindo dessa forma ou de outra forma. E aí quando você traz melhoria na comunicação, melhoria no resultado, ganhos tangíveis e intangíveis, sim, a cultura ela se fortalece e aí eu acho que vem o maior benefício, né? A própria organização ela começa a evoluir exponencialmente, porque as pessoas têm o mesmo objetivo de crescer, de ter desempenho. Com a mesma direção, né? Tá ali participando do mesmo processo, todo mundo desafiado no objetivo comum, né? E a cultura é o meio, né? São as pessoas que fazem parte do seu canteiro aí, faz parte do seu projeto, da sua empresa. E a discussão cultural é muito importante porque ela traz atrelado a isso a questão do sentimento de dono do negócio, das pessoas entenderem que de fato ali vão ter resultados, não só para o projeto que ela está executando em si, claro que o resultado é o projeto que você está entregando, mas ela vai ter resultado para a vida dela também, resultados profissionais, resultados financeiros. Eu acho que isso solidifica ainda mais e isso são fatores positivos para o líder gestor implementar um ambiente cultural dentro da sua gestão de equipes. Então acho que é meio por aí, a cultura de fato ela é muito importante e ela acaba elevando o potencial do grupo e o desempenho daquela organização e daquela obra, daquele projeto. Que é a questão do potencial versus desempenho, não é isso, cara? Exatamente. E assim, se a gente analisar todas as empresas de construção civil que tiveram sucesso, e aí eu considero sucesso aqui o crescimento empresarial mesmo, visão de negócio, abrir o capital, ou então que conseguem impactar uma grande quantidade de pessoas, ou então internacionalizar projetos, agir em outros lugares, você vê que a base dessas mudanças são a cultura, né? A criação as pessoas, né? Se você vê que são, e a gente tem muito isso, você fez parte de uma grande escola para construção civil, temos outros exemplos de empresas que são praticamente formadoras de profissionais para o mercado, né? Você sabe que o profissional que veio de uma empresa X, de uma empresa Y, ele é bem formado, bem aculturado profissionalmente porque existe cultura, né? A gente tem pioneiros aí na engenharia que trouxeram esses elementos até em formato de livro mesmo, né? Nós temos aí o Norberto Odebrecht, que é uma grande referência, por sinal, para todos nós engenheiros. Ele trouxe a TEL, que é a Tecnologia Empresarial Odebrecht, onde ele descreve quais são as habilidades, quais são os fatores que precisam ser considerados para um líder gestor ter resultado, ter sucesso. Lógico, considerando toda a dinâmica da construção civil, né? A satisfação do cliente é
topo de agenda, né? A gente precisa ter o foco na satisfação do nosso cliente, porque de fato o nosso cliente é que remunera todo o processo. Exatamente. Né? O cara que vai comprar um apartamento, que vai investir na construção de uma determinada infraestrutura. Então, essa cultura empresarial é muito importante e é bem legal, Gabi, você trazer esses exemplos, né, de grandes empresas, porque é uma realidade, é uma verdade. Então, os bons exemplos, de fato, a gente precisa se espelhar no sentido de estar trazendo performance e resultado para o nosso processo. Exatamente. Para o nosso processo, para o nosso espectro, né? Eu acho que cada um que está aqui nos assistindo tem os seus objetivos comuns e tem o seu espectro de atuação, mas é isso, eu acho que as pessoas, de fato, é o que movimenta todo um processo de obra, de construção civil. E a gente precisa continuar esse legado, né? Eu acho que se isso alguma vez já foi estruturado e não se perdeu, mas os fluxos de mercado acontecem, né? Existem rearranjos, existem novos players, existem novas tecnologias, cenários, mudanças que a humanidade jamais previu podem acontecer, então nada mais justo do que a reestruturação, mas continuando esse legado de empresas da construção civil que geram e fomentam culturas fortes. Eu acho que esse é o grande legado. E a gente não poderia falar de uma metodologia se a gente não trouxesse isso para um cenário de forme as pessoas, tem que ter uma cultura forte. Antes de você falar em qualquer setor de performance, você precisa entender que elas precisam estar unificadas em um propósito comum. E aí a gente pode trazer para uma prática exatamente isso, né? O potencial e desempenho, ele trata um pouco por aí. Potencial, basicamente, é o potencial individual, né? A capacidade de cada um, né? É a base de conhecimento que cada um traz consigo, e cada um tem um potencial. A soma de um potencial da organização é a soma de potencial de todos os envolvidos. Então, se eu tenho muitas pessoas boas, necessariamente eu vou conseguir ter um bom desempenho? Não! Aí que tá, né? Porque assim, se você tem vários bons potenciais, isso não necessariamente se reflete em desempenho, que é o quê? Resultado mensurável. Então, o que faz esse potencial, né, individual, quando ele se junta, ele ser transformado em desempenho? A cultura, né? É todo mundo entender que aquilo ali é um objetivo, uma perspectiva de aprendizagem, é você fazer com que aquilo de fato vire uma grande escola e uma alavancagem profissional. As pessoas têm que estar em projetos, e eu acho que isso a gente sempre busca aqui com esse objetivo. Você que está assistindo, se apaixone pela construção civil, olhe para ela como um potencial de crescimento de carreira. A gente vê muita gente hoje com muita vontade de atuar na área e saindo da área por não acreditar no mercado, né? Não acreditar no mercado, muitas vezes talvez na evolução profissional dessa pessoa não vivenciou algum aspecto de gestão e tenha problemas de fato. E a gente sabe que a construção civil, Gabi, tem muito a melhorar, né? A gente, até pegando alguns dados aí da FGV, a gente sabe que a produtividade da construção civil ela é baixa em relação a alguns outros setores da economia. Mas, a gente tem que trazer esse problema de produtividade para a mesa, e nós temos também que ser responsáveis suficientes, que é nossa atribuição como líder gestor mudar esse cenário. Perfeito. A construção civil tem que ser produtiva, a construção civil tem que entregar no prazo, a construção civil tem que entregar com qualidade, e temos totais capacidades para isso. Eu vejo que nós temos totais capacidades. Eu acho que, de fato, trazer essa discussão de ambiente cultural e de treinamento, acreditar nas pessoas. Então, quando você treina seu time, quando você cria um ambiente meritocrático para o seu time, quando você traz visualização de resultado tangível para ele, resultado intangível, você conectou. Porque está todo mundo dentro do mesmo processo, né? Imbuído ali para conseguir alcançar as metas. Então, essa discussão cultural é muito importante mesmo, né? Acho que é o primeiro passo. Eu acho que você vai montar uma obra, fazer uma coisa. Vamos lá, o que é que eu vou fazer aqui em relação à cultura, treinamento? Vou estabelecer aqui quais são as regras e o que é que precisa ser feito. E veja, Gabi, muitas vezes a gente já trouxe aqui benchmarks de grandes empresas, né? E as pessoas que estão aí assistindo podem pensar, será que isso só acontece em grandes empresas? Não. Independente do tamanho do seu projeto, se você aí tem um projeto com 5 pessoas, um projeto pequeno, um orçamento menor, se é uma reforma, ou se é uma casa, se é algo maior, você precisa aplicar um ambiente cultural em qualquer que seja o seu projeto. Porque é uma pessoa que não está aculturada, né, que não está fazendo parte do projeto. Independente de qual seja o tamanho do processo, ela vai te trazer prejuízo de alguma forma. Independente do tamanho do processo. Então isso tem que ser uma coisa realmente aí para todo mundo. É isso. Então não tem como a gente falar de metodologia, tem como a gente falar de performance se a gente não trouxer primeiro de tudo esse envolvimento. E isso começa conosco. Eu acho que a cultura, se você está falando... E por que a gente traz muito, né, essa questão de implementação da cultura, e nós
gestores de obra como agentes de transformação? Porque é o que se espera de um gestor, uma gestora de obras, né? Se espera resultado, se espera o produto entregue dentro dos parâmetros combinados, acordados, orçamento, qualidade, segurança, tudo sem problemas. E a partir do momento que se espera a gestão do profissional, o profissional ele tem que vir com ferramentas, né? Com todo o time, vamos chamar assim, preparado para entregar esse processo. Então a gente sempre fala aqui, como gestor, gestora de obra, como agentes que vão implementar a cultura. E para implementar a cultura, ela tem que começar com você. Você tem que acreditar que é possível, você tem que valorizar, você tem que ser exemplo, né? No sentido de exemplo, né? Aplicar as metodologias, ter uma comunicação fluida. Faça o teste, né? Crie um ambiente com uma comunicação cruzada, sem eficiência, sem delegação, e um belo dia tente mudar. Né? Falar, não, a partir de agora tudo vai se organizar. Não vai acontecer. Então, isso é um processo. Isso é um processo. Então você precisa de fato entender, se sentir dono do negócio. Sentimento de dono do negócio, parece, muitas vezes a gente fica conversando sobre sentimento de dono do negócio, as pessoas ficam achando que é meio filosófico e cultural. Beleza, eu até entendo que as pessoas pensem dessa forma, porque é sentimento de dono do negócio, mas cara, é uma realidade libertadora. Eu vejo dessa forma, quando você se sente dono e você tem um conceito de autorresponsabilidade, e você sabe que aquilo ali é sua responsabilidade e você é agente do seu próprio destino, você executa melhor as tarefas, você tem uma capacidade de controle, e a partir do momento que o ser humano tem capacidade de controle, ele se envolve mais com o processo. Sim. Então é isso, então acho que a cultura daí traz os benefícios, e uma coisa que você trouxe aqui, Gabi, eu quero fazer o contraponto. Quando o profissional ele começa a exercer isso, entender o resultado que ele entrega, fica mais fácil até para o cara estar ali pleiteando um melhor salário, para estar ali pleiteando um resultado dentro do projeto, porque veja, se você chega para um empresário, ou você está dentro da sua obra e que você entrega o resultado X, né, que o empresário aí está entregando o resultado X, e você vai gerir essa obra e você entrega X mais Y no final das contas, é muito justo você chegar para o empresário e falar, vamos pactuar aqui um prêmio de produtividade para esse projeto se eu te entregar desse resultado. Então os números ficam na mesa e veja, são práticas que existem dentro da Constituição Civil, isso, tá? Você pactuar prêmios, ter bônus e tudo mais, isso é uma prática. E isso que nos traz o retorno financeiro que a profissão nos dá. A Constituição Civil, se de fato, lógico, a gente entende o cenário que a gente está vivendo hoje, é um cenário que todo mundo está vivendo, né? Enfim, mas eu estou querendo trazer aqui que é um setor da economia que te remunera bem, você tem crescimentos financeiros, cara. Exatamente. Interessante, você tem que meio que justificar, né? Porque tem muita gente pensando em engenharia não dá dinheiro, fica meio que desestimulando com isso, mas não. Eu acho que a gente tem que ter um olhar proativo e fazer o seu, né? Entregar o resultado que foi ali acordado. E assim, não é a gente que está falando, não, é só você olhar qual é o piso salarial do CREA estabelecido por conselho e a aplicabilidade prática disso. E eu já ouvi, inclusive, na posição contrária, né? Às vezes de contratar profissionais e pensar, poxa, sabe como é a carga tributária hoje do nosso país? Como é que é a questão do projeto hoje? E aí você pensa, 100%, né, de encargos em cima de um profissional. Ele vai entregar esse resultado que justifique esse salário? Eu preciso contratar ele com base nessa legislação, porque está estabelecido. Mas a gente sabe que não é a prática. Então, o que a gente vai fazer? Vamos buscar garantir que esse resultado seja entregue. Seja você empreendedor, seja você executivo da construção civil. Né? Porque não tem certo e errado, né? Você não tem que empreender na área se você acha que você consegue entregar resultado. E até assim, desmistificando isso, porque o empreendedor é uma condição muito mais relacionada até com perfil, personalidade. Eu acho que não tem certo ou errado, mas o empreendedor, eu digo que ele sempre vai ser empreendedor em qualquer área que ele esteja. Perfeito. Ele vai dar um jeito de empreender, né? E geralmente tem as dificuldades específicas. E tudo bem, é uma jornada. E tem a jornada também do executivo, né? Que são aqueles profissionais que eles se especializam, eles são muito bons em entregar resultado, eles conseguem entregar resultado e eles começam a atuar em desafios muito maiores e específicos, porque eles são capazes de entregar resultado. Então eu acho que o executivo, o profissional da construção civil que escolhe fazer carreira na engenharia, ele vai participar de grandes projetos, ele vai ter acesso a
bons salários, benefícios, né? A vivências dentro da engenharia. Sim. Por questão intangível, participar de projetos aí que são emblemáticos ou fora do país. Então, assim, não tem certo e errado, mas na base, em comum, os dois precisam de performance, cultura. Então é aí que eu acho que é o grande lance de a gente mudar esse mindset aí para conseguir entregar esse resultado, né? Não, perfeito. E o ambiente da construção civil, como você falou, não tem certo e errado, e ele te proporciona os dois formatos. Você pode empreender ou, de fato, você pode ser um grande executivo e trabalhar. Aí, eu, particularmente, eu estou flutuando, vim no formato de ser um executivo, trabalhando em grandes empresas, em grandes obras. É isso que você falou do reconhecimento intangível, eu sinto isso. Sensacional quando eu passo por minhas obras, os projetos que eu já executei, e olho e vejo aquilo ali que eu participei. É, de fato, muito legal esse sentimento. Mas agora eu estou aqui, a gente está empreendendo, a gente está buscando outra. Eu acho que é muito o que a pessoa quer, na verdade. Ele quer se desafiar isso, ele quer fazer isso, e eu acho que não tem certo e errado. Eu acho que é muito o que a pessoa quer, se condiciona ali o momento de vida que ela está passando e tudo mais. Então, é você aqui com a gente nessa mesa de reunião. Espero que tenha gostado. A galera tá aqui, a gente tá todo mundo aqui. Certo. A ideia é essa. Espero que você tenha gostado. Se gostou, fez sentido para você, compartilha, se inscreve no canal, dê seu like e até o próximo vídeo. Um abraço.